amarre a sandália. E hoje nós vamos falar, ovelha sadia sempre dá cria. Olha aí, ovelha sadia sempre dá cria. E aí, enquanto eu pensava nesse tema, eu fiquei pensando em muitas coisas. Árvore e os seus frutos, e Deus falou, eu não pedi para falar de árvore, eu pedi para falar de ovelha. Aí eu ficava tentando imaginar como Deus vai trabalhando com a gente de reprodução, e eu ficava tentando falar. E ele falava, eu não pedi para você falar disso, eu pedi para você falar de ovelha. Falei, tá bom, então vamos ver, né? O que é ovelha? Vamos lá, então, para isso. Mas antes de falar em ovelha, a gente está falando de uma ovelha sadia. Eu queria falar para você o que é saúde, qual é a definição de saúde, para você entender aonde a gente vai chegar hoje. No dicionário, saúde é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente. Muitas vezes a gente pensa que saúde tem a ver só com a gente. Saúde tem a ver com a gente e com o ambiente que a gente está inserido. Eu achei tão tremendo isso, e vocês vão entender lá na frente por que isso é tremendo. Então, diz que é um estado de boa disposição física, psíquica e bem-estar, de uma forma geral. E olha só o que a Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu como saúde. Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Você está saudável? O que você poderia hoje dizer para mim? Você é uma pessoa saudável, de acordo com a definição da OMS? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E nós vamos falar sobre isso hoje. Porque o nosso demolidor tem tudo a ver com isso. Porque nós nos preocupamos com a nossa saúde. Nós nos preocupamos. Nós, quando a gente foi para esses dias de imersão para olhar para nós fomos olhar onde nós estávamos doentes como igreja. E às vezes você pode olhar para isso aqui e você pode falar, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas eu quero dizer para você que se é um estado também social, saúde, a igreja faz parte do social. E se a sua igreja de alguma forma está doente, você também está. Porque nós somos corpo de Cristo. Fazemos parte de um mesmo organismo vivo. E se você olhar com bastante atenção para esse papelzinho que você recebeu na sua mão aí, nas renúncias, e se você for bastante sincero com você, olha de novo as renúncias, só as renúncias. Só o que nós renunciamos. E diga para você mesmo, se você for capaz, que você está apto em todas essas áreas, que você não precisa renunciar a nada. Olhe para as renúncias. Eu queria que você pegasse o seu papel e que você olhasse para todas as áreas que nós estamos renunciando como igreja. Nesse retiro tinha os líderes de vocês representando a igreja como um todo. Isso não nasceu na cabeça do pastor Nivaldo, nem na cabeça da pastora Ana. Porque nós tínhamos representação da igreja como um todo lá. Todos os ministérios que nós temos na igreja estavam representados de alguma forma, fazendo a gente pensar sobre as áreas doentes da nossa igreja. E uma coisa muito interessante é que nós não fizemos isso baseado no que a gente achava que a gente devia fazer. Nós fizemos isso baseados no que Jesus fez com as igrejas em Apocalipse. Jesus instruir as igrejas que estavam doentes, ele fez um plano de ação com cada uma delas. Se você olhar aquelas 7 igrejas no Apocalipse, cada uma delas apresentava alguma doença. E Jesus escreveu uma carta para cada uma delas. Eu posso dizer para você que isso aqui é uma carta de Deus para você. Isso aqui é uma carta de Deus para a igreja Ágape. Jesus escreveu uma carta de Deus para nós, nos mostrando as áreas que nós precisávamos melhorar. Mas só isso, vocês não falaram de nada de bom? Lógico que nós falamos. A primeira parte do retiro foi apontar as coisas positivas. E estava tudo escrito lá para a gente não esquecer as coisas que nós fazemos bem. Mas, por que nós vamos ficar com isso aqui? Porque isso aqui pode nos tirar de andar eternamente com Deus. As coisas boas não, porque ninguém vai herdar o céu por aquilo de bom que faz. Mas você pode perder o céu por não fazer aquilo que o Senhor pede para você. Então, quando ele escreve para Apocalipse, ele vai falando para cada igreja os seus problemas e aonde eles precisavam corrigir. Para nós também. Deus foi generoso com a gente, eu falo, sabe? E se você está aqui, se você é um ferido pelo sistema, igreja, religioso, nós estamos também com essa oração fazendo um ato público de pedir perdão a você. E dizer que nós queremos consertar. Dizer que nós estamos buscando nos aperfeiçoar no Senhor, que nós não somos perfeitos. Mas nós estamos seguindo a palavra. Se você está aqui, se você for
sincero com você mesmo. Você vai perceber que quando a gente falhou como igreja, é porque eu e você falhamos em algumas dessas áreas. Não é nós falhamos só. Não é só eu falhei, ou só o pastor Nivaldo, ou só algum líder. Quando a gente é bem sincero, a gente olha e a gente percebe que nós, de alguma forma, falhamos. Se você não conseguiu fazer isso lá na sua pequena liderança, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, isso já quer dizer que, de alguma forma, você precisa renunciar àquilo que tem atrapalhado você de celebrar tudo que Deus tem para nós. E é por isso que a gente vai falar de ovelha sadia. Nós não vamos falar de ovelha doente hoje. Apesar de encontrar essa ovelha doente, nós vamos falar de uma ovelha sadia. E eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Hoje nós vamos usar alguém que estava doente, sim, mas ele se encontrou com Jesus. E nesse processo de se encontrar com Jesus, ele recebeu a cura e ele ficou sarado. Esse é o nosso desafio. Jesus sempre se encontra no caminho com pessoas que estavam doentes de alguma forma. Quando Jesus nos encontra, você pode ter certeza, pensa no dia que Jesus te encontrou. A primeira vez que você ouviu falar dele, como você estava? Quem era você? Que jeito que ele te encontrou? Fala para mim, porque Jesus sempre nos encontra. E aí ele encontrou com essa pessoa que a gente vai falar hoje, e Jesus vai usar uma comparação para explicar o processo na vida dessa pessoa. Jesus amava usar histórias e parábolas para explicar seus fundamentos. Porque Jesus sabia que a gente tem dificuldade de entender. Então, ele sempre usava metáforas, parábolas, histórias, para trazer a gente para ele de novo, para que a gente não perdesse nada do que ele tinha para oferecer. E Jesus conta as histórias diversas vezes, de diversas formas. Hoje a gente vai falar das vezes que ele usou animais como parábolas, animais como histórias, trazendo animais para dentro desse perfil. Hoje nós cantamos aqui, meu Deus, não vou cantar, é o leão da tribo de Judá, ele é o rei. Comparando Jesus com o leão. E muitas vezes Jesus nos compara com animais. Muitas vezes Jesus nos compara com alguns animais, querendo nos mostrar algumas coisas. Olha uma curiosidade para você. A Bíblia faz 11 comparações de pessoas com lobos. Será que você se enquadra numa dessas comparações? A Bíblia faz 43 comparações de pessoas com bodes. Será que uma dessas é você? Jesus, bode, né? A gente vai falar deles bastante hoje. Jesus faz 13 comparações de pessoas com cobras. E aí, se for bem peçonhenta, não parece comigo, eu não sou. Aleluia. E você? Você poderia se enquadrar numa comparação de uma cobra, jararaca, cascavel? Nem sei o nome de todas as cobras, mas essas bem venenosas. Só que Jesus faz 215 comparações de pessoas como ovelhas. E esse é o nosso foco hoje. 215 comparações. Por que ele escolheu esse animal? O que ele queria nos ensinar com esse animal, uma ovelha? O que ele queria falar para mim e para você? Às vezes a gente não sabe, porque naquele contexto que eles viviam, a ovelha, ela tinha um simbolismo muito especial. Nós não temos muitas criações de ovelhas no Brasil. A gente tem até agora, mas não é igual é lá. Quem já foi naquele lugar sabe o quanto a criação de ovelhas é importante. E Jesus sabia que para alcançar o coração daqueles, ele precisava falar de algo que eles soubessem, contar histórias que eles soubessem. E hoje nós vamos aprender com as ovelhas, porque elas têm algo para nos ensinar. E o que biblicamente ovelha é? Ovelha é um símbolo para designar os seguidores de Jesus. Elas são conduzidas por um pastor. Lá na vida real, um pastor de ovelhas. Na nossa vida, Jesus, o nosso grande pastor. Então, esse simbolismo você vai entender bem, porque eu quero trazer a comparação de lá e aqui. Falar para você entre lá e aqui, tudo que isso tem a ver. O nosso texto base é João 9 e 10. Eu nunca tinha olhado para esses textos como sendo a complementação de um e outro. Eu não vou ler tudo porque é muito, mas depois, se você tiver tempo, eu queria que você lesse corrido. O João 9 inteirinho e 10, assim, corrido na sua casa. Você vai entender o que Jesus quer falar para a gente e você vai ter um pano de fundo aí do que a gente está querendo falar. Por quê? Porque eu nunca tinha lido esses dois textos como um complementar ao outro. Porque o texto 9...
A ênfase é a cura de um cego de nascença. Uma pessoa que não podia enxergar, nasceu cego. E o capítulo 10, Jesus ele vai trazer a analogia de ser o pastor das ovelhas. O pastor de ovelhas. E eu falava, o que isso tem a ver com aquilo? Porque ele terminou uma história contando outra. E hoje a gente vai entender. Tá? Então, olha só. João 9 nos mostra uma ovelha doente, que foi vista e amada por Jesus. Um cego de nascença. Por isso eu perguntei para você. Quando Jesus te encontrou, como você estava? Às vezes não era uma cegueira física, uma doença física, mas uma doença psicológica, uma doença emocional. Como você estava quando Jesus te encontrou? Pense nisso. Nós chegamos diante do pastor, do grande pastor, doentes. Mas não é assim que nós permanecemos. Porque ao ficar sob os seus cuidados e andar com eles, nós somos curados e passamos a reproduzir. Eu quero falar uma coisa e eu quero trazer uma exortação para você que é igreja. Se você chegou diante de Jesus doente e você continua doente, tem alguma coisa errada. Ele é o grande pastor das ovelhas. Não existe ninguém como ele. O grande papel dele é curar. Trabalhar em nós. E eu queria que você pensasse sobre isso, porque se você continua doente, você precisa pensar e refletir. Será que você já se encontrou com esse pastor de verdade? Será que você é ovelha dele? Ou você é um bode no meio do curral? Bodes não são curados no processo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Nós fomos comprados para pertencermos a Jesus. O preço pago por nós foi muito alto. E hoje nós fazemos parte desse rebanho, desse aprisco que se chama igreja, a igreja de Jesus. O papel de Jesus é transformar ovelhas doentes em ovelhas sadias, prontas a reproduzir. Esse é o papel dele. E ele tem paciência, ele gasta tempo, ele é amoroso. Se uma se perde, ele vai atrás com todo amor, deixa as 99 e vai atrás de uma, porque uma tem valor. Às vezes você pode me perguntar, às vezes eu estou meio frio e estou sempre sentindo vontade de voltar. Eu estou sempre, alguém falando comigo e eu sinto vontade. Porque você é uma ovelha importante. Ele se preocupa com você, ele vai atrás, ele é o grande pastor das ovelhas. Ele faz tudo para que você não se perca, para que você não se perca desse lugar de cuidado, de proteção. E hoje nós fazemos parte desse aprisco porque Jesus pagou um alto preço. Foi um alto preço que ele fez para que a gente pudesse participar. O preço foi caro. Você é valioso, porque ele fez isso. Então, como foi o encontro de Jesus com o cego de nascença? A gente vai ler alguns versículos, então. Olha o encontro. João 9, 1. Eu estou lendo na versão Almeida, Nova Almeida atualizada, tá? Nova Almeida atualizada. João 9, 1 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. Não foi o cego que viu Jesus. Foi Jesus que viu o cego. Não foi o cego como aquele cego, aquele outro que fala, Jesus! Que ele já conhecia Jesus, aquele outro cego. Tem várias formas da gente conhecer Jesus. Aquele outro já começa a gritar, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Esse não. Estava quietinho lá e Jesus viu ele. Que encontro maravilhoso. Muitas vezes a gente está sozinho nas nossas demandas, nas nossas dificuldades. E Jesus nos vê. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que quando você está sozinho, ninguém te vê, Ele te vê. Ele te olha, Ele cuida de você. Então esse homem tem uma experiência de olhar para Jesus. A Bíblia não fala se é a primeira, se ele já tinha ouvido, mas ele tem uma experiência de olhar para Jesus. E aí, um homem que não conhecia Jesus é curado por conta da sua obediência. Porque é estranho o jeito que ele foi curado, né, gente? Pelo amor de Deus, imagina um homem que você não conhece, chega perto de você, faz lama com a saliva, com lodo ali, faz aquele lodinho, cospe, né? Isso é a palavra certa, né? Cospe no chão ali. Passa nos seus olhos. Vai na terra ali, cospe, faz aquela papinha assim, passa nos teus olhos. Gente, fala sério. Imagina você nunca ouviu falar de Jesus, ele chegasse para... Ele era inusitado, não era? Jesus era demais. Gente,
Fala sério, se eu pegasse um negocinho de areia com cuspe e passasse no seu olho, você ia dar... Você nem ia deixar passar no seu olho. O cego não viu, né? O que estava acontecendo, né? Mas as pessoas viram. Podia ter falado para ele que coisa mais nojenta. Ele era cego, né? Jesus é inteligente, né? Se ele estivesse vendo, não ia ser essa técnica, né? Gostei dessa analogia aí. Então, mas foi inusitado a cura dele. E aí, Jesus diz assim para ele, ó. O verso 6 agora comigo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então ele disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Que obediência. Quantas vezes Jesus fala para você, vai e faz isso porque eu quero te curar. E você está até aí hoje sentado esperando Jesus te curar sem você fazer o que Ele te pede. Que obediência desse homem que não sabia qual era a mistura que tinha sido feita, mas levantou-se daquele lugar com a ajuda de alguém, porque ele precisou de alguém, e foi lavar os olhos. O que Jesus tem pedido para você que tem te custado fazer? Será que é tão difícil assim para que você fique curado? Muita gente tem uma doença de estimação. Cultiva essa doença. Quando Jesus oferece a cura, ele não faz, porque ele sabe que ele vai se livrar dela. Porque esse cego, gente, ele conhecia alguma coisa desse Jesus, porque ele foi lá e lavou, e ele voltou vendo. O que você precisa fazer para você voltar vendo? Às vezes, a sua enfermidade, ela é totalmente psicológica. E Jesus quer fazer você enxergar o que você não está vendo por muito tempo. Emocional, uma dor muito grande, e Jesus quer curar as suas emoções. E aí ele diz assim, olha, eu gosto muito. O milagre na vida desse homem leva ele a Jesus. Aí você pode falar assim para mim, todo milagre leva uma pessoa a Jesus. Mentira. Não é todo milagre. Lembra daqueles 10 leprosos que foram curados? 9 só receberam um milagre. Só um recebeu Jesus. O milagre não é para que você venha a Jesus. O milagre é porque Ele te ama, independente de você. Porque Ele curou os 10 leprosos da mesma forma. Mas só um aproveitou o milagre para se achegar a Ele. Esse homem, ele aproveitou o milagre para se achegar mais profundamente a Deus. Né? Então, olha só. O verso 11 e 12 diz assim, ele respondeu. Porque começaram a perguntar para ele. As pessoas viram que ele estava diferente. A comunidade começou a perceber. Todo mundo começou a perceber. Aí perguntaram, será ele mesmo? Aquele cego de nascença. E ele diz assim, ó. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei e estou vendo. E ele diz assim, ó. E eles perguntaram, onde ele está? Ele respondeu, eu não sei. Mas olha só que interessante, depois você vai ver lá no final comigo. Ele não sabia, mas eu tenho certeza que ele foi buscar aonde estava Jesus. Porque lá no final, ele se encontra com Jesus novamente. Ele não sabia, mas agora esse milagre faz com que a vida dele se mova atrás daquele que não dá só o milagre, mas dá tudo que a gente precisa. Ele não foi mais atrás do milagre, agora ele foi atrás daquele que concede o milagre. E é lindo, né, todo esse processo. Ele não fica na cura, ele conhece Jesus mais profundamente. Olha o 17. Eu tenho certeza que ele começou a perguntar para os discípulos, para as pessoas, quem é esse? Como esse homem fez isso? Quem é esse homem? Eu estou impressionado, porque no 17 diz assim, ó, continuaram perguntando para ele. E aí ele chega até os fariseus, mestres da lei, aqueles que diziam que não podia curar no sábado, quando Jesus estava preocupado com o homem e não com o dia. E aí eles começam a inquirir sobre ele. E aí ele diz assim no 17, de novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele lhe abriu os olhos, ele respondeu, é um profeta. Já não era mais aquilo, não sei. Já conhece alguma coisa de Jesus, ele começou a experimentar de Jesus. Depois ele começa a seguir Jesus. O 27 e 28, eu não vou contar os pormenores porque vocês vão ler depois. O 27 e 28 diz assim, ó. Continuaram perguntando. Todo mundo queria saber quem tinha feito aquilo no sábado. As pessoas queriam acusar Jesus de curar num dia que não podia. E ele diz assim, ele respondeu, eu já lhe disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez?
por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Agora ele já não é mais só um seguidor, ele é um quê agora? Discípulo. E ele pergunta, por que vocês estão perguntando tanto? Vocês também querem se tornar discípulo dele? Eu também estou nessa condição e eu quero isso, né? E aí ele vai mais além, gente. Esse homem é um homem que é um estudo de caso para a gente. A gente poderia fazer várias pregações sobre esse homem, mas ele vai começar a ensinar o que ele aprendeu. Olha o que diz o verso 30 a 33, olha só. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Agora aquele homem que recebeu um milagre, vai atrás de saber quem é, está ensinando mestres da lei sobre um homem que é capaz de curar. Sobre um homem que é capaz de mudar a vida. E ele vai com muita ênfase, porque ele aprendeu, porque ele recebeu, e ele vai falar. E Jesus deixa de ser apenas aquele que curou, para ser salvador e senhor desse homem. Porque quando ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta para ele, olha só, você crê no Filho do Homem? Lá no finalzinho já, o 36, ele respondeu, quem é o Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Esse homem sai de um simples homem que foi alcançado pelo milagre, e ele chega a ser um adorador. Uma ovelha que foi encontrada, curada, restaurada e agora pode produzir. E Jesus confronta seriamente aquela geração, dizendo a eles que quem era cego era eles, e não o cego de nascença. Porque eles não conseguiam ver quem era Jesus e o que Jesus podia ensinar com tudo aquilo que ele queria falar. O cego ganha vida ao se encontrar com Jesus. Os ensinamentos de Jesus levam à vida, porque são a verdadeira doutrina. A doutrina dos falsos profetas levam à morte, porque não vêm e não podem levar a Deus. Deus é a fonte da vida. Nós estamos procurando em muitos lugares, quando só Jesus pode entregar aquilo que nós precisamos. A saúde que nós queremos, de forma integral, ela só vem daquele que é o Senhor da vida. E nós buscamos em outros lugares. As diversas opiniões sobre Jesus não devem interferir no conceito que nós adquirimos no relacionamento com Ele. Muitas pessoas não se reconhecem Jesus, não se relacionam com Ele e ficam buscando o que as outras pessoas acham sobre Jesus. Esse cego não fez isso. Muitas pessoas ficaram tentando falar para ele que Jesus era um falso profeta, que era filho do demônio, filho de não sei do quê. Ele não olhou para isso. Ele foi para relacionamento. Relacionamento profundo para entender quem Jesus era e o que Jesus tinha feito na vida deles. Muitas pessoas têm um péssimo conceito de quem é Jesus, porque busca nos outros e não nele. Relacionamento com Jesus é a chave para a gente conhecer quem Ele realmente é. O cego se encontra com Jesus e também com as religiões, com os falsos profetas, com a igreja desviada da época. Ele se encontra com os dois. Todas as vezes que a gente se encontrar com Jesus, a gente vai se deparar com questões que nós precisamos mudar. Todas as vezes que a gente se encontrar com Ele, Ele vai mostrar coisas para nós vencermos, para que a gente possa se aproximar dEle. Esse é o caminho dEle. Jesus nos alerta sobre os falsos mestres. Esses grandes influenciadores não passam de enganadores. Contudo, as verdadeiras ovelhas de Cristo reconhecem a voz do seu bom pastor e rejeitam as outras vozes. Você tem ouvido as outras vozes? As verdadeiras ovelhas de Jesus fixam o seu ouvido na voz dele. As falsas ovelhas ouvem as outras vozes. E aí a gente passa para esse texto de João 10. Aqui são encontradas
verdades preciosas e poderosas para mim e para a sua vida. E essa eu quero ler. João 10 diz assim: 1. Em verdade lhes digo, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus, como eles costumavam fazer. E Jesus estava contando a verdade sobre elas. Quem é esse pastor? E quem são essas ovelhas? Agora a gente vai trazer a comparação. Primeiro, Jesus diz que ele é o pastor, o grande pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas. Se ele diz que ele é o verdadeiro, é porque tem falsos. Tem falsos pastores por aí. Se Jesus diz que ele é o verdadeiro, é porque nós podemos ser enganados com pessoas que vão se utilizar da imagem desse pastor para fazer referência a si mesmo, quando não são. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a única entrada verdadeira para o aprisco espiritual. Tem muita gente te oferecendo outros caminhos. A Bíblia diz que nós só temos um que nos leva a Deus. E essa porta é Jesus Cristo. Hoje, nesse mundo moderno, nós temos muitas coisas nos ensinando, nos empolgando, querendo nos levar para o aprisco. Mas não é o caminho. O caminho é Ele. O acesso é só por meio dEle. Muita gente ensinando: tenha uma vida vitoriosa, encontre-se com Deus. Seja próspero e encontre-se com Deus. Vença isso, encontre-se com Deus. 7 semanas para você se encontrar com Deus. Se Jesus não estiver nas 7 semanas, se Jesus não estiver na sua vida vitoriosa, você não vai se encontrar com Deus. Somente Jesus nos leva até o Pai. E Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. Será que você passou por essa porta? E eu te digo, essa porta é estreita. Ela vai te trazer um incômodo. Os outros pastores dizem que você pode ser quem você é. Tudo bem, Jesus se adapta a você. Jesus não se adapta a você. Não, Jesus não se adapta a nós.
Nós precisamos nos adaptar a Ele, se nós quisermos entrar pela porta. Ele não vai alargar a porta, negociar os preceitos dele para que você passe pela porta. Jesus não é mercenário, Ele é pastor. Porque o mercenário, ele vai abrir a porta para você, vai te enfiar numa fria, e na hora que ele vê que você está perdido, ele vai fazer o quê? Fugir e deixar você sozinho numa fria. O mercenário não tem cuidado, não tem compromisso, ele não tem amor com você. Jesus vai te falar a verdade, mesmo que doa. Ele não vai abrir a porta mais, você vai ter que passar, mesmo que seja apertado, porque depois você vai desfrutar da vida, ele diz. E aí ele não vai fazer negociação com a vida é mais importante do que os prazeres. Tem pessoas idolatrando os seus prazeres. Tem pessoa amando aquilo que mais gosta. Jesus não está nesse lugar. A sua vontade está nesse lugar. E aí você tem outro Deus. É simples. Você tem que assumir só. Verdade, Jesus. Eu tenho colocado outras coisas que não é o Senhor na minha vida. Isso tem feito eu ter outro Senhor que não é o Senhor. E o Senhor não é o meu pastor. Talvez você possa ir dizer: Jesus, você não é meu pastor. A minha vontade tem me guiado. A minha vontade tem me levado aonde eu encontro prazer. O meu Deus é o meu prazer. Né? É ou não é? Talvez destronar a sua vontade vai ser a coisa mais difícil que você precise fazer nesse seu processo. Porque pela porta você não entra com a sua vontade. Jesus é o pastor. Ele guia e ele conhece as suas ovelhas. Ele as ama. Ele não é um estranho que desconhece as necessidades do rebanho. Ele conhece toda a necessidade do rebanho. Ele não é um ladrão que vem para roubar as ovelhas. Ele também não é um bandido que mata e dispersa. E ele também não é um mercenário que age apenas por interesse. Jesus se coloca e diz de si mesmo: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele nos dá vida espiritual e acesso ao alimento que precisamos. Os ladrões tiram a vida. Como está a sua vida? Plena? Abundante? Ou meia vida? Igual pneu meia vida, né? Tem pneu meia vida, né? Tem pneu que está novinho, mas tem pneu que está andando meia vida. E vai longe, né? Um pneu meia vida, né? Mas uma hora ele estoura. Quem já andou? Eu já andei, viu, gente? Eu nem sempre tive condição de colocar pneu novo. Meu esposo ia na borracharia e comprava pneu meia vida. Eu falava: meu Deus, isso vai dar ruim. Meia vida bom, ele falava para mim. Eu falava: amor, nunca existe uma meia vida boa. Uma vez a gente estava viajando, o estouro foi tão grande que os meninos eram pequenos. Eu falei: Jesus, ainda bem que a minha vida não está nesse meia vida, está no Senhor. Mas um pneu meia vida, uma hora, pode dar um susto na gente. Viver uma vida meia vida pode te dar um susto. Jesus não veio dar meia vida, ele veio dar vida, vida completa. O pastor concede vida. É isso que ele faz. E o que ela envolve, essa vida? Salvação, provisão, cura e principalmente vida eterna. Vida abundante de verdade. E os fariseus nessa história? Quem eram eles? Porque eram eles que estavam provocando o cego. Essa parábola foi contada porque Jesus queria mostrar para os fariseus que estavam falando para ele que aquele não era a ovelha. Jesus estava contando para mostrar que ele era o verdadeiro pastor das ovelhas, mesmo daquelas que estavam doentes, e que se precisasse, ele iria usar o sábado para alcançar essa ovelha doente. E Jesus vai falar desses fariseus. Eles mantinham seu poder por meios ilícitos. Meios ardilosos. O ladrão rouba em segredo. Não era isso que eles faziam.
Um salteador age abertamente e com violência. Os fariseus, eles mantinham seu poder por meios ilícitos, negociando com aquilo que não era verdade. O ladrão, e aí Jesus usa o famoso versículo que a gente tanto conhece e a gente tanto usa. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E aí o que a gente fala aqui nesse versículo? Quem que é o ladrão? Quem é o ladrão? Mas nesse versículo aqui Jesus estava se referindo ao diabo? Não. Eu sei que o diabo veio matar, roubar e destruir, a gente não precisa falar. Mas aqui Jesus estava falando dos fariseus, dos enganadores. Nesse versículo Jesus vai chamar a nossa atenção, a minha e a sua, para que os ministros de Satanás não cheguem sobre nós de surpresa. O que você está ouvindo aí no YouTube? O que você está ouvindo no Instagram? Quem você está seguindo? O que eles estão falando? Está de acordo com a verdade? Porque aqui Jesus está nos alertando. Porque muitas vezes nós estamos num estado sonolento e descuidado, ouvindo tudo que não presta, recebendo tudo que vem que não é da palavra de Deus. E nesses momentos, a nossa indiferença excessiva nos expõe a falsas doutrinas. Tá tudo bem olhar qualquer coisa, tá tudo bem navegar onde eu quiser, ouvir qualquer pastor sem ter cuidado do que eles estão falando para vocês. Jesus está falando, eles são mercenários, eles vão te derrubar, porque a verdadeira doutrina sou eu, e só eu posso te dar a vida verdadeira. E nós estamos extremamente expostos a tudo que se tem por aí. Você sonda o que você ouve? Quando você recebe algo no seu WhatsApp, você sonda antes de passar para frente? Você vê se a palavra fala que aquilo é verdade ou não? Você confere na palavra? Ou você está sendo esse daqui que está se expondo? Sabe por quê, gente? Nós temos uma curiosidade insaciável. A gente busca algo que só Deus pode nos dar. E a gente busca em lugares que vão nos deixar expostos. Porque os fariseus dessa época não estão como os fariseus dessa época, na rua. Eles estão nas redes sociais, nos enganando, nos iludindo. E o pior do que isso, Jesus disse que é porque nós estamos buscando. É nós que estamos buscando. Nós estamos buscando novas e estranhas invenções dos homens. Nós estamos indo atrás dos ladrões e salteadores. Aqui não é Satanás. Desculpa, mas eu não posso dar o crédito para ele agora. Porque aqui não é ele. Eu e você estamos nos colocando em perigo. Eu e você estamos aceitando tudo que vem de fora, sem aceitar um relacionamento com a palavra, sem buscar a palavra, sem nos aprofundar nela. Então, tudo que os outros falam, que a gente quer ouvir, a gente diz amém. Porque o nosso ego está no trono. E eu só vou ouvir aquilo que eu quero dizer, amém. Aquilo que vai me custar, eu não vou ouvir. E o evangelho custa. Ele custou um preço caro. A sua vida vale mais do que qualquer coisa. A minha vida é muito preciosa a Deus para Ele perder para um falso mestre salteador. Foi comprada a preço de sangue. E nós estamos perdendo por capricho, por nos envolver com teorias, com coisas, doutrinas de homens, ladrões e lobos. Neste caso, não é Satanás. Também é o papel dele. Mas nesse caso, sou eu e você, nos expondo demais àquilo que nós não podemos nos proteger. Aquilo que nós não vamos ter controle depois. Quem se afasta de Jesus para ir para outro lugar, não se mantém na estrada. Quando a gente faz isso, a estrada que leva ao Pai, nós desviamos. E se nós desviamos, não entraremos pela porta que é Jesus. Ultimamente, tem muita gente ouvindo uns coaches aí, tá? Pessoas instruídas, falando para você como você deve andar, como você fazer para você ter uma vida vitoriosa financeira. E quando você ouve, eu já fiz isso porque algumas pessoas que eu oriento, que eu supervisiono, estavam fazendo isso. E aí eu fui assistir para ver o que eles estavam falando. 10 minutos assistindo um coach desse para você perceber que a teoria dele não está baseada na palavra de Deus,
mas na vontade gananciosa do homem de ter, ser. Importante ter muitos carros, ter muito dinheiro, ser um grande empresário, ser alguém sucedido. É isso que está por trás disso. Mas não uma vida de intimidade, mas não uma vida de busca a Deus. Não tem problema ser coach, é o trabalho deles, mas não mistura com a palavra. Não coloca a palavra onde ela não cabe. Você pode ser coach e ensinar você a viver financeiramente melhor? Pode, tudo bem, não tem problema. Não usa a Bíblia para atrair ovelhas indefesas. Se você é um desses que fica fazendo uma autoafirmação e atraindo ovelhas indefesas, o que Jesus diz de você é que você é um lobo, um mercenário, um ladrão. Você está roubando as ovelhas dele e ele vai prestar conta com você. Ele vai prestar conta com os pastores falsos que estão no meio da igreja. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque isso é com Deus. Mas, se você está sendo enganado, porque você tem buscado incansavelmente aquilo que vai te levar à morte, Jesus vai prestar conta com você, ovelha dele. Com você, ovelha desse aprisco. Com você que tem se iludido com bajulações. Com você que tem ido atrás de um evangelho fácil. Evangelho não é fácil. As pessoas têm contado para nós que é fácil. Evangelho não é fácil. Diz para mim se é fácil perdoar quem te ofendeu. É fácil? Não é fácil. Evangelho é difícil. Evangelho você paga preço, você faz renúncia. E aí o Senhor vem me falar para a gente, ovelha, por que Ele nos compara com ela? Quais são algumas características que nos farão entender? As ovelhas são indefesas. Elas são totalmente dependentes do pastor. Elas não se defendem sozinhas. Elas foram feitas para serem defendidas. Elas andam à margem do seu pastor. Você tem tentado se defender de alguma coisa? Você tem sido caluniado e você vai à frente para se defender? Você é bode. Desculpa, bode que dá cabeçada. Ovelha não dá. Ovelha, ela vai para trás do pastor. Ela se esconde. Só ele tem o cajado que a defende. O bode vai para cima. Vai buscar os seus interesses. Ovelha não. Ovelha é mansa. Jesus fez a ovelha mansa. Ah, mas você não me conhece. Você não conhece filho de quem que eu sou, né? É isso que o pessoal fala, né? De quem que eu sou filho. Se você é desses, eu quero te falar, bode você é. Porque eu sou filha de Jesus e eu preciso ser mansa. Isso não quer dizer que eu sou mansa o tempo inteiro. De vez em quando alguém tem que falar, Cláudia, você não está braba demais? Olha, Cláudia. Diminui. Aí eu falo, não, peraí, meu pastor é outro. O meu pastor me defende. O meu pastor me garante. Eu não preciso usar minhas técnicas defesas antigas. Deus manda dizer para nós. Você não precisa de defesa, você precisa de pastor. Você precisa de pastor, você precisa ser pastoreado. Você precisa ser manso. Você precisa ser humilde. É isso que nós precisamos. Fica debaixo do cajado dele, é melhor. O ladrão vai te jogar pertinho do aprisco. Lá você não tem defesa. Do aprisco não, do precipício, do abismo. É lá que ele vai te deixar. Lá você não tem defesa. O cajado te protege. Tem muitos buscando o precipício, ficando no lugar de perigo, de vulnerabilidade. Quando eu renuncio, eu estou falando, Senhor, eu não quero um ladrão e um salteador na minha vida. Eu quero o pastor pastoreando a minha vida, me mostrando, mesmo que doa. Dói dizer que eu sou fofoqueiro, porque é isso que eu renuncio, uma comunicação pecaminosa. Isso, em poucas palavras, eu sou fofoqueiro, e a minha fofoca destruiu a igreja de Jesus. Dói, mas é melhor doer para a vida do que doer para a morte. Dói dizer que eu não leio a palavra o quanto eu deveria ler, que eu estou frio na oração e no estudo bíblico, e que eu não tenho me importado com as vidas. Mas é melhor doer e eu me arrepender do que eu continuar com a minha ganância e depois eu cair no abismo. O ladrão vai te lançar no abismo. Ele vai te levar à beira do abismo.
para que você fique perdido e atordoado. Mas as ovelhas não se alimentam de qualquer coisa. Outra característica das ovelhas, uma curiosidade para vocês entenderem: a ovelha, de noite, o pastor de ovelhas separa ela dos bodes. Sabe por quê? Porque o bode dá cabeçada a noite inteira. E a ovelha fica quietinha de noite para dormir e descansar. Elas são indefesas. Então o pastor entra no aprisco, coloca bode para cá, ovelha para cá. Olha outra curiosidade importante de ovelhas e bodes. Quando chega um bode novo no aprisco, o outro bode dá cabeçada nele até ele se sentir mal naquele lugar. Sabe o que a ovelha faz? Fica se esfregando na outra ovelha. Se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Sabe para quê? Passar o cheiro de ovelha. Para ela não se perder, para ela ficar com o cheiro de ovelha, para ela ficar com o cheiro do aprisco, para ela não ir longe. Ovelha cuida da outra ovelha, fica se esfregando nela, fica pertinho. Não podemos andar sozinhos, não podemos. A ovelha não se alimenta de qualquer coisa, ela precisa de um capim fresquinho. Não é qualquer bagaço não, ela precisa de capim novo. Os pastores antigamente iam a lugares altos atrás de capinzinho fresquinho. Um dia ela mandou um vídeo, eu não acho esse vídeo de jeito nenhum. Um pastor levando as ovelhas no lugar, tinha matinhos pequenininhos, saciava as ovelhas, pastos verdejantes, coisa fresca. A audição da ovelha é muito boa. Ela precisa parar para ouvir o seu mestre. Ela vai seguindo o mestre para se alimentar daquilo que é vida. Muitos não creem em Jesus porque não são suas ovelhas. Não têm uma humildade para aprender. Querem fazer sozinhos. Querem andar sozinhos. Jesus mesmo diz. Não, deixa eu terminar lá. Deus tem sempre algo para nós. E a fonte é a palavra de Deus. O alimento fresquinho está na Bíblia. Tudo mais não é mais fresquinho. A palavra que eu estou pregando aqui já está passando pela minha interpretação. Já está passando pelo meu estudo, pela minha análise. A palavra que você vai ler sozinha na sua casa quando você chegar a 9h10, fresquinha, vinda direto de Deus para você. Não passa por nada. Ovelha só come capim fresquinho. E olha uma curiosidade sobre o bode. O bode é conhecido como o lixeiro do sertão. O bode come até ferro, fio, coisa estragada. O bode come tudo. Bode se mistura com o que não presta. Come, olha, eu nem consigo imaginar. Bode só come tranqueira. Tudo que é oferecido é banquete para o bode. Bode enche a barriga de coisa que não presta. Ovelha não. Ovelha vai se ater àquilo que é bom, vai ficar com aquilo que é bom. Você é bode ou você é ovelha? Seu devocional é feito no Instagram? Devocionais prontos, que eu não tenho nada contra isso, não é isso que eu estou falando. Ou você vai direto para o trono buscar capim fresquinho, comida fresquinho, alimento que sustenta. Uma ovelha come o dia inteiro e só descansa à noite. Tem muito crente que só lê a Bíblia uma vez e passa o dia inteiro se alimentando do que não presta. E à noite, os seus pensamentos não param. A sua mente não para. É uma briga incessante com a sua mente. Se alimentou de lixo o dia inteiro. Ovelha não foi feita para comer lixo. Ovelha foi feita para comer capim fresco. E a característica mais importante da ovelha, ela ouve a voz do pastor. Ouve, reconhece e segue. A audição dela é muito boa. Ela para ouvir. Olha que interessante, o pastor sai e a ovelha sai atrás dele. E a ovelha vai atrás do seu pastor. E ela vai seguindo o seu pastor. E tem uma ovelha madura que vai na frente com um chocoalinho assim na frente. Vai. E as outras todas ouvem o barulhinho e vão atrás dessa ovelha. E pasmem comigo, o bode não anda assim. O bode não segue. O bode, cada um tem que ter um chacoalho para o pastor depois achar ele. Porque ele não ouve o chacoalho, não ouve a voz do pastor, ele não ouve nada. A ovelha, ela vai seguindo o pastor. E se 10 grupos de pastor parar para tomar água num riacho, e o pastor fala, vem ovelha, as ovelhas daquele pastor vão seguir a voz dele, porque a audição da ovelha é muito boa. E ela segue o pastor aonde ele vai. Por que muitos não creem? Porque são orgulhosos, profanos, amantes do louvor, amantes do mundo, amantes do prazer e não de Deus.
As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas só vivem em bando, porque elas sabem que sozinhas elas são presas fáceis. Quando uma ovelha está sozinha, o pastor diz que ela está desviada. Estou falando lá, tá? Não é aqui não, tem nada a ver. Não. Lá no mundo, lá no pastoreio do rebanho, o pastor diz que quando uma ovelha anda sozinha, ela está desviada. Ou ela é um bode, porque o bode não anda em bando. Porque a natureza da ovelha é viver em bando. Lugar de ovelha é no aprisco. Fica juntinho. É ali que ela sente o cheiro, que ela está protegida. O aprisco é segurança para a ovelha. A igreja é segurança. Ai, Cláudia, mas a igreja tem tudo isso aqui. Lá é pior, lá fora. A igreja tem tudo isso aqui, mas a igreja tem Jesus. E Jesus cura a igreja. Jesus limpa a igreja. Essa é a diferença. A igreja tem tudo isso aqui. A igreja pode errar porque a igreja tem humanos, pessoas humanas vivendo. Mas nós temos um pastor e ele vai nos ensinar a viver uma vida diferente. E as ovelhas reproduzem. Essa é uma excelente característica da ovelha. É algo natural. Não depende de ninguém. Ovelhas produzem da mesma espécie. Assim como o cego que estava doente se percebe discípulo e começa a ensinar, assim deve ser aqueles que seguem a Cristo. O coração de fazer discípulo é ser discípulo. O coração de fazer ovelha é ser ovelha. Ninguém pode reproduzir o que não é. Bode não reproduz bode. Ovelha reproduz ovelha. O discípulo de Cristo gera outros discípulos naturalmente, assim como a árvore gera os seus frutos. Essa reprodução não vem de esforços humanos, mas quando o discípulo está ligado ao mestre, naturalmente irá gerar frutos. E Jesus diz para nós assim: ei, eu tenho ovelhas que não estão ainda aqui no aprisco. Tem gente ainda que não está. Eu tenho outras ovelhas. Eu preciso também trazer essas. Elas ouvirão a minha voz. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a voz do pastor se não há quem pregue? Se você está acomodado, se você tem vivido aí e não tem se importado com as ovelhas que não estão nesse aprisco, aperte a sandália, amarre os cintos. Pense naqueles que estão sendo dispersos pelos bodes, pelos falsos profetas. Ele diz: elas ouvirão a minha voz, elas entrarão em mim e acharão pastagem. Mas nós somos muito egoístas, porque nós só pensamos em nós. Se eu tenho, tá bom. Tem muito se perdendo. E a palavra diz: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Assim mostrarão que são ovelhas. Tem ovelhas perdidas. Tem ovelhas que não ouviram a voz, porque não há quem pregue. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são esses pés. Mas você está aí no seu orgulho, na sua acomodação. Deus te deu um talento que só você tem. Deus te deu uma forma que só você sabe fazer. O seu jeitinho, Deus te deu, porque tem alguém esperando esse jeitinho. Tem alguém precisando ouvir desse jeito. Tem alguém precisando ouvir do jeito que você sabe falar, do jeito que você aprendeu. Não é a sua bondade, não é a sua perfeição, mas é a perfeição de Cristo em você que te qualifica a fazer discípulos. Não é aquilo que você sabe, mas aquele que você conhece. Se você morreu para si mesmo, então Cristo produzirá o caráter dele por seu intermédio. Meu convite hoje é que as ovelhas desse aprisco de Jesus ouçam a voz do pastor, falando que tem ovelhas que não estão nesse aprisco, e comecem a usar aquilo que o Senhor tem dado a nós, ovelhas, para anunciar, para falar, para que a voz dele seja ouvida em outros lugares. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus, eu me coloco diante da tua presença, Senhor Deus, como igreja. Reconhecemos, como nós fizemos 40 dias, que nós falhamos, Senhor, muitas vezes falhamos, mas nós queremos, Deus, te honrar
com a nossa obediência, a nossa humildade, a nossa mansidão. Nós queremos ser ovelhas que ouvem a sua voz. E o Senhor mandou uma carta para nós, o Senhor falou conosco. E eu quero te ouvir. Nos dá a mansidão para entender do Senhor. Nos dá a mansidão nesta manhã para receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, sua igreja. Que nós possamos entender que o Senhor é o grande pastor. E o Senhor já deu a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar as ovelhas do Senhor. Se há alguma ovelha perdida, se há alguma ovelha indefesa, se há alguma ovelha desse lugar, Deus, sendo tentada pelos seus próprios desejos, se há alguma ovelha se perdendo, eu oro nesta manhã para que o grande pastor das ovelhas passeie nesse lugar, pastoreie o coração dessas ovelhas, para que elas possam olhar para o Senhor. Se há ovelhas do seu orgulho, se há ovelhas se perdendo, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o pastor que apacenta esse rebanho, não somos nós. O Senhor é o pastor, o grande pastor, o bom pastor. O Senhor já deu a sua vida por nós. E que em nome de Jesus, essa manhã, nosso coração queime, deseje, anseie em Te ver. Nós nos entregamos ao Senhor, nosso grande pastor. Pastoreie a nossa vida, para que a nossa vida reproduza outras ovelhas, como essa ovelha madura que vai com um sinal na frente, atrás do pastor, e leva multidões de ovelhas junto a si, porque reproduzem a voz do pastor. Que aqui hajam muitas ovelhas maduras, com sinos no seu pescoço, fazendo com que outras ovelhas ouçam a voz do pastor. Que esse som possa ir longe, nas nossas famílias, nos nossos bairros, que esse som possa alcançar. E uma coisa especial, Deus, nós nos colocamos diante do grande pastor esta manhã. Se há alguém aqui esta manhã que não faz parte desse aprisco, mas hoje se percebeu como ovelha, entendeu o convite de Jesus e quer vir aqui falar: eu sou ovelha, eu quero ser pastoreada por este pastor, eu queria te chamar aqui na frente. Se você quer ser essa ovelha pastoreada, apaziguada, curada, tome um passo de fé e diga a Jesus: o Senhor é o meu bom pastor. O Senhor deu sua vida por mim, e eu entendo e recebo. E em nome de Jesus, nós entregamos cada coração diante da Tua presença nessa manhã. O Senhor, que é o pastor das ovelhas, não deixe de falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de convidar você a se reconciliar. Talvez, fica aqui, Claudinha. Talvez a sua voz, a voz que você está ouvindo é a voz do seu coração. Mas hoje, eu quero que você se posicione. Eu não vou demorar, porque você já ouviu a palavra. O Espírito Santo já falou com você. Eu só quero que você diga para você mesmo e para Satanás: você perdeu, Satanás, porque hoje eu entendi o teu chamado, eu entendi o recado, e eu quero voltar para o aprisco do Senhor. Eu quero voltar para o aprisco. Quero convidar você a levantar a sua mão. Pastor, eu quero voltar. Deus abençoe. Glória a Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém quer dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero voltar. Eu não quero mais ouvir outras vozes. Eu quero ouvir somente a Tua voz, a voz do Senhor, somente a Tua voz, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? São tantas vozes que vêm para nos afastar do caminho do Senhor. São muitas vozes. E às vezes na impulsividade a gente já quer tomar decisões. Já quer tomar decisão. Já quer decisão. Não quer mais na igreja. Não quer mais isso. Não quer. Impulsividade. Mas Jesus está te curando hoje. E Ele está te convidando. Não seja bode, seja ovelha. Assuma a sua posição de ovelha. E é por isso que eu quero ouvir de você, em nome de Jesus, a levantar a sua mão
E eu quero um encontro genuíno com Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Fiquem em pé, vou orar por essas pessoas. E também encerrando o culto desta manhã. Obrigado a todos. Obrigado aos que estão em casa. Glória a Deus. Pai, abençoe essas vidas que levantaram as mãos para a tua glória. Abençoe aqueles que não se posicionaram ainda, mas vão se posicionar, porque eu sei que tu és Deus dos deuses. Pai, abençoe grandemente. Tome em tuas mãos cada um, leva-os em paz, e que a paz do Senhor possa reinar em seus corações. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para Jesus. Glória a Deus.